paz, irmãos. Amém? Sempre para nós é um privilégio muito grande. Eu sinto muito gozo do meu coração de estar num recinto como esse, bem como vocês, porque nós estamos aqui na condição de adorador e dizer que somos dependentes do amor de Deus. Eu estive ontem na Igreja Central aqui na Vida Esperança, ouvindo uma mensagem de um grande homem de Deus, pastor Renato Vargens. Ele é carioca, e o que ele disse lá, eu saí lá muito pensativo do tamanho da nossa responsabilidade como pastores. Aí eu disse: Jesus, eu dependo 100% da tua graça. Eu dependo 100% do Espírito Santo. Porque um homem que está há 38 anos no ministério, ele diz que eu não sei nada. Eu não sei nada. Um homem, um grande escritor de sucesso, escreveu já 25 livros. Ele é conferencista internacional, conhece muitos países do mundo, e disse lá que ele não sabe de nada. E ele disse: eu tenho uns amigos que estão começando, estão engateando no ministério e acham que sabe tudo. Portanto, que tem acontecido grandes tragédias no seio da igreja. Então ontem eu saí lá ainda mais assustado com esse negócio de pastor. Pastor, como é grande a nossa responsabilidade. Mas Deus é misericordioso. Deus separa, né, nos capacita. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E todos vocês que estão aqui são escolhidos por Deus para fazer a sua obra, para pregar o Evangelho que tem poder de transformar todo aquele que crer no Evangelho. E nós estamos usando os textos da campanha de missões nacionais. Os irmãos já estão cientes, a nossa campanha, que se iniciou dia 3 de setembro e termina segundo domingo de setembro, ou melhor, outubro, dia 8, se encerra a campanha de missões nacionais. Porém, nós aqui vamos encerrar no terceiro domingo de outubro. Então, eu estou usando os textos da campanha de missões nacionais. E hoje, já encontra aí o texto, é Atos capítulo 4. E a Paloma vai nos colocar aqui um vídeo, que é o nosso hino oficial da nossa campanha de missões. Nós vamos ouvir o hino e cantar junto, né? Nós já aprendemos, a gente vai ouvindo todos os domingos, a gente vai decorando a letra do hino, para que nós possamos também expressar o nosso louvor a Deus através desse hino. Você pode também sussurrar no seu coração, ou até mesmo abrir seus lábios e soltar a sua voz. Você pode adorar também nesse momento. Então vamos ouvir o nosso hino e depois nós faremos a leitura do texto de Atos capítulo 4. Você conhece alguma religião que transforma o homem? Conhece alguma religião? Posso explicar? O amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história de dor se tornou esperança e sorriso. Foi além do que o mundo espera. Jesus.
Espírito Santo, mas usando você, para que você interceda por eles, você os convide-os e os traga até aqui, dia 17 de outubro, para que eles ouçam esse evangelho, que é transformação e vida. Então está aí o nosso desafio, 23º dia, ou melhor, 28º dia, e até agora não aconteceu nenhum culto doméstico. Só Jesus na causa. Só Jesus na minha vida. Só Jesus em nossa vida. Vamos ler o texto? Atos capítulo 4. Já encontrou? Do versículo 1 ao versículo 22. Atos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. Encontraram todos? Está assim escrito: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os lançaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que cerca de 5.000. Vou voltar ao versículo 4, perdão. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca do que foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aqui curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Mas não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e perceberam que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam-lhe: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos.
Depois de ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Somente a tua palavra, quando nós cremos nela, acontece transformação na nossa vida. Pai querido, tu conheces cada um que está aqui nesta noite e as condições que eles se encontram. Tu sabes quais são as suas necessidades. Só tu sabes, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, atende, meu Pai, neste momento, a necessidade de cada um. Principalmente, meu Pai, que cada um que está aqui nessa noite, possamos dizer para o Senhor: eis-nos aqui, usa-nos, para que possamos pregar este evangelho, que transforma todo aquele que nele crê. Senhor, eu não tenho palavras para mudar os sentimentos, o comportamento de ninguém, mas o teu Espírito Santo tem, Pai. Que cada um nesta noite seja realmente obediente a ouvir a tua voz e submeter a tua voz, Pai. Continua falando no nosso coração, pois era o nome de Jesus e nós oramos e te agradecemos. Amém. O confronto. Eu pergunto para vocês que estão aqui: você já foi confrontado? Alguém já foi confrontado? Tem um motivo para que eu e você sejamos confrontados. Tem um motivo. Você omite uma opinião sobre algo e alguém discorda. Você dá prova do que você crê, alguém vai discordar. E há um confronto. Foi o que aconteceu aqui, irmãos, com Pedro e João. Fizeram algo extraordinário no nome de Jesus. Chegou ao conhecimento das autoridades da época e eles mandaram prender os dois. Um confronto. E se eu e você queremos andar na verdade, pregar simplesmente a verdade, nós vamos ser confrontados. E eu digo, é sabido por todos nós que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação de todos que creem. Romanos 1,16. Lembra o que está lá escrito? Não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego, sucessivamente os gentios, os brasileiros e a nação num total. O Evangelho é o poder de Deus para salvar e transformar todo aquele que nele crê. O próprio apóstolo Paulo também fala na carta aos Coríntios, na primeira carta, verso 18. Ora, devera a palavra da cruz para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Quando a igreja proclama e vive o genuíno Evangelho, logo surge confrontos.
Você quer ser incomodado aqui? Na sua casa, pelo seu vizinho, que não é evangélico ainda? Coloque lá o louvor, no último volume. Coloque um louvor, apenas um louvor na sua casa, que está exaltando o nome de Jesus. Ele vai gostar? O seu vizinho não crente ainda? Ele vai ficar irritado, vai começar a te espraguejar, vai até gritar. E se você não desligar o som, começa assim, ali um confronto. Você vai arrumar um inimigo. Por quê? Porque você está mostrando a verdade, irmãos. Então, se você anda na verdade, você vai ser confrontado. A começar na sua casa, no meio dos seus, na sua própria família. Viva o Evangelho de Cristo, que você vai ser confrontado pelos seus. Isso é fato, irmãos. Você deve conhecer a história de pessoas que se convertem ao Evangelho de Cristo e os pais vão contra, faz de tudo para que o filho ou a filha volte atrás. E ali gera um confronto. Eu conheço inúmeras histórias de pessoas que passaram por isso, e os próprios familiares foram contra. Então, volto a dizer, quando a igreja proclama e vive o genuíno evangelho, logo surge confronto. Por quê? Porque a verdade incomoda, irmãos. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Olha só, como a verdade incomoda. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Todavia, a verdade, irmãos, liberta o ser humano de suas mazelas e suas imundícias. Diz no versículo 4 do texto: mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. O evangelho transforma o ser humano das suas mazelas. Irmãos, nós estávamos condenados para o inferno. Todos nós. Todos nós. Nós vivíamos no pecado, nossas imundícias. E outra coisa, nós estamos indo para um estado de putrefação. Vocês já viram lá? A gente vai sepultar alguém assim, faz uma maquiagem bonitinha assim, uma roupa bonita, põe até perfume no corpo, põe flores, sepulta. Após 72 horas, abre o túmulo. O que tem lá? Imundícias, irmão. Um cheiro insuportável. É assim a nossa matéria. Lembra-se de Lázaro? Já estava sepultado há quantos dias? 4 dias. Senhor, já cheira mal. Está podre. Lázaro estava se decompondo. E Jesus transformou. Trouxe Lázaro de volta à vida e um corpo perfeito. Então a verdade, irmãos, confronta. E nós muitas vezes negamos, não falamos a verdade. Porque a verdade liberta o ser humano de suas mazelas e imundícias. Eu vivi nesse mundo. E você não. Também. Nós, antes de conhecer a verdade e crer na verdade, nós vivíamos na imundícia dos nossos pecados. Nós estávamos mortos. Mas quando eu conheci o Evangelho e criei no Evangelho, ele me transformou. Me deu vida eterna. Me deu um novo pensamento, uma nova linguagem, uma nova maneira de ser. Porque Jesus é a transformação.
É a explicação do antes e o depois. Mas acontece que hoje a igreja de Cristo, irmãos, calou-se. Está com medo. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente via muito isso nas praças, né? Alguém com a caixinha de som, uma Kombi ou um caminhão de carroceria, né? E pregando o evangelho nas praças públicas. E pode fazer isso até hoje. Você tem essa liberdade. Mas nós fazemos isso hoje? Não se vê mais isso, irmãos. Não é verdade? Não se vê mais isso hoje, nós batistas. Pregar o evangelho em praça pública. E, pai, eu tenho vergonha. Alguém vai passar, vai me ver lá. O meu colega da empresa, de faculdade, da escola, o meu vizinho vai me ver. Eu tenho vergonha. Se cala. Porque tem medo de andar com a verdade, irmãos. Não tenha medo de andar com a verdade. Porque Deus tem poder para levar você de qualquer situação. Deus tem todo o poder. Pregue o evangelho de Cristo, que salva, que liberta todo aquele que nele crê. Não tenha medo de andar com a verdade. A igreja não pode recusar diante do confronto. Por quê? Deus concede poder para a igreja, irmãos. Você sabe melhor do que eu. A única instituição que Deus dá todo o poder é a igreja. E o que você tem feito com esse poder que Deus deu a você? Não é seu, é dele. E o que você tem feito com esse poder? E eu vou ler, olha, o versículo do 8 a 10 diz assim, Atos 4, de 8 a 10. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Olha a resposta de Pedro, do versículo 8, de João. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como foi curado. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse homem está aqui curado diante dos senhores. Então, meu irmão, nós não temos que temer o homem, não. A gente teme o homem. A quem você tem que temer? E eu? A quem? A Deus, irmãos. Quem gosta de ler a Bíblia, lê Mateus 10, 28. Olha a quem você deve temer. Mateus 10, 28, se falar a memória. Mateus 10, 28. Se alguém achar, possa ler. Está aí. A quem você tem que temer? A Deus, que pode matar. O homem mata o corpo. Deus mata o corpo e lança a alma no inferno. É a ele que você e eu temos que temer, mas a gente teme o homem. Então, meus irmãos, igreja de Cristo, vamos pregar o evangelho de Cristo, que tem poder para salvar e transformar todo aquele que crê no evangelho. Mas nós somos um monte de medrosos. É verdade, irmãos. Nós somos medrosos. Pastor, aquele vizinho lá é muito chato. Aquele é muito bravo. Não vou lá não, pastor. Meu irmão, cadê o poder da oração? Você não crê no poder da oração? O que você deve fazer primeiro? Senhor, vai na frente. Prepara o coração do seu José, que ele é bravo. A mulher sem aquele coração, pai, e me usa.
Me dá ousadia, me dá poder para que eu possa pregar o teu evangelho. Você faz isso? Você já coloca uma barreira. Não, ele é muito bravo. Esse homem não quer ouvir o evangelho. Por que você não prega, irmãos? Por que você não convida para vir na sua casa para um culto de oração? Lembra-se? 23º dia da campanha de oração, nenhum lar se abriu para fazer um culto a Deus, irmãos. Para você convidar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, de faculdade. Você está o quê? Sendo medroso. Está se acovardando, irmãos. Ah, pastor, na empresa, como é que é? Todo mundo faz isso, eu faço também. Eu não vou contar meu amigo não, porque ele me conhece. Sabe o que é, né? Tem um jeitinho brasileiro. Então, infelizmente, eu também estou envolvido nisso. E o meu amigo fala para ele que sou crente, ele vai dizer assim, você é crente? Então, eu não vou convidar meu amigo não, pastor. Nem o meu vizinho. Não vou fazer um culto no meu lar. Então, você é um medroso. Meus irmãos, a gente não tem que ter medo de Satanás não, irmãos. Hoje, infelizmente, os crentes têm medo do diabo. É claro que você não vai confrontar Satanás, porque ele aceita o confronto. Faça isso desde que você esteja preparado, porque se não for isso, você vai ser envergonhado. Mas muitos de nós temos medo de Satanás. E o que a Bíblia diz? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus nos deu a armadura para enfrentar Satanás. A palavra de Deus. Mas hoje, a palavra está no meu coração, está na minha mente. Eu estou vazio da palavra. Eu não leio a Bíblia durante a semana. Eu não oro. Eu não participo do trabalho da igreja. Eu estou vazio. Qualquer coisa espiritual me assusta. Porque a nossa luta, irmão, não é contra a carne, não. É contra as obras espirituais da maldade, contra Satanás e os seus demônios. Mas hoje a gente vai lutar contra quem? Contra uns dos outros. Guerreando uns contra os outros. É o único exército que luta contra o próprio exército. Somos nós evangélicos. Falando mal de igreja X, igreja Y, e vai falando mal das igrejas. E o diabo disse, é isso que eu quero. Isso, briga entre vocês. Enquanto isso, eu estou levando a alma para o inferno. Fique brigando, viu, líderes? Fique brigando por espaço na televisão, por igrejas, tempos grandes, né? Fique brigando. Enquanto isso, almas estão morrendo e indo para o inferno. E nós não estamos pregando o evangelho que tem poder para salvar e transformar todo aquele que nele crê. A começar pelos meus. Meu marido tem um coração muito duro, pastor. Eita, homem do coração duro. Minha mulher, pastor, não tem jeito. Já entreguei para Deus. Pega de volta. Pega de volta. É tua mulher. Meu filho, pastor, não tem jeito. Já entreguei para Deus. Pega de volta. Você lhe pediu um filho a Deus? Cuide dele. Cuide dele. Pregue para ele o evangelho de Cristo. Ore sobre ele. Entre no quadro do seu esposo, ore sobre ele. Ore sobre sua esposa, sobre o seu filho. Repreenda o espírito que está ali. Espírito enganador, de incredulidade, de enfermidade. Ore. Use o nome de Jesus, irmãos. Mas nós não cremos no poder que há no nome de Jesus. Nós não cremos mais. Nós não cremos na Bíblia. A gente lê. Naquela época acontecia isso. Realmente. O homem era aleijado. Olha, e Pedro disse, olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso foi na época dos apóstolos, pastor. Lá quando começou a igreja primitiva. Hoje não acontece mais isso. Como tem alguns colegas que dizem que os dons espirituais, alguns cessaram. Não existe mais no seio da igreja. Alguns dons espirituais foram cessados, foram banidos. Misericórdia. Por quê? Nós não cremos, irmãos, no poder de Deus. Começa a orar por algo
ora. Vamos pensar, um exemplo, amanhã começa aqui a semana de oração. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias. Aí você vem amanhã, porque eu vou dirigir o culto, eu vou. Misericórdia. Eu vou dirigir o culto, eu já vi lá meu nome lá no aviso. Eu vou estar lá amanhã, que eu vou dirigir o culto. Aí terça você não vem. Quarta é culto, eu não venho. Quinta, eu não venho. Sexta, eu não venho. Irmãos, não é assim? Você não crê no poder do Evangelho. Por isso que está, do jeito que está, essa frieza espiritual no seio da igreja, irmãos, de modo geral. E os pastores hoje dão uma de animadores de programa, de televisão, eventos e mais eventos, para encher a igreja, cantores e mais cantores, pregadores famosos, para encher a igreja, porque ele quer ver a igreja cheia, mas é só eventos, aquilo passa, acabou. Terminou o culto, cada um para sua casa, segunda-feira, menos problema. Puxa vida, você viu que palavra, mas entrou aqui, saiu aqui, não desceu para o coração, nem pratica. E ele continua, essa vista angustiado, perturbado, sendo escravizado pelo inimigo, que dá lugar ao inimigo, e não acredita no poder do Evangelho, irmãos. Deus prometeu, irmãos. Ele é fiel. A palavra é dele, não é minha, não é sua. Eu tenho que apenas crer nesta palavra. Aconteceu no passado. Mas o que diz a Bíblia? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem todo o poder. Mas, pastor, eram os profetas, eram os apóstolos. O Deus, então mudou o Deus? Os profetas, os apóstolos não estão mais aqui. Já estão no paraíso. Mas a igreja continua, irmãos. E a igreja hoje tem profeta. Tem profetiza. Mas profetiza quando Deus manda profetizar. E acontece porque Deus honra a sua palavra. Não queira profetizar que Deus não manda você profetizar. Porque você vai ser envergonhado. E envergonhar a igreja de Cristo. Como existe falsos profetas no nosso meio. Então, meus irmãos, a igreja não pode recuar diante do confronto. Por quê? Porque Deus concede poder para a igreja. A igreja é o instrumento que Deus usa para levar o homem a Cristo, para que seja salvo por Cristo. Está escrito no verso 12 ao 22, que o tempo não permite ler. Pedro e João estavam conscientes do poder que havia recebido de Deus, lembrando que o poder é de Deus. Mas Deus concede à sua igreja poder para transformar a vida, como tem em Atos 1:8. Eu vou ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. O poder é de Deus. Mas Ele concede à sua igreja para pregar o seu evangelho com a sua própria vida, irmãos. Nós temos que crer no poder do evangelho. Essa palavra aqui não é de homem, não. Como eu disse para Deus no meu desespero, há 10 meses atrás. Se isso não acontecesse, o que eu estou pedindo, essa palavra não é tua, é do homem. Agora, quem sou eu para exigir algo de Deus? Eu peço a Ele, pela fé na sua palavra. E se Ele responder, Ele é Deus. Se não responder, Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é Deus. Que eu tenho que apenas crer e pregar este evangelho, irmãos. O nosso sonho é ter um templo próprio. É ver uma igreja grande,
cheia de pecadores salvos por Cristo. Agora, o que você tem feito? O que eu tenho feito para que isso aconteça? Ora, desculpa eu voltar de novo esse assunto. Se eu não consigo abrir o meu lar para fazer um culto a Deus e convidar o meu vizinho que não é crente, eu vou sair na rua pegando o evangelho? Vou? Vou, irmãos. E não adianta orar não, irmãos. Ore, mas Senhor, eis-me aqui. É igual quando chega a campanha de missões, né? Eis-me aqui, mas envia o Renilson. Não, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ora, mas não prega o evangelho. A oração é ação, irmãos. Você ora e age pela fé. Você ora, Senhor, prepara o coração do seu José. E você vai até lá. Falar de Cristo para ele. Não é só orar, não. Claro que orar é importante. Esse é o primeiro passo. Mas ide, e faça o discípulo de todas as nações. Não é orar e ficar dentro em casa, não. Eu me lembro que na minha época que eu me converti, havia até uma disputa, de um bom sentido, para que você trouxesse visitantes. Não sei se era assim na sua época. Eu fiz muito isso. Todos os meus vizinhos, os mais próximos, distantes, colegas de trabalho, eu convidava. E levei muitos para a igreja. Mas chegou a hora que acabou. Sempre eram os mesmos, então não convidava mais. Pastor, vamos conhecer nossos visitantes. A presença do visitante, não tinha ninguém. Hoje é diferente? Cadê o visitante? Nós fazemos aqui momentos de comunhão e deve fazer confraternização, mas convidar o seu amigo não crente. A gente convida? A gente faz momento para nós. Nós, irmãos, na fé. E esse não é o objetivo, irmãos. É alcançar o pecador perdido. Para isso a igreja está aqui. Por isso que a igreja não voltou. Porque precisam ser salvos. Como diz Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. Então nós precisamos, irmãos, tomar uma atitude. Não tenha medo de ser confrontado. Ande com a verdade. Pregue a verdade. Porque sabe quem vai te defender? O próprio Deus. O próprio Deus, irmãos, defende você quando você está a serviço dele. Você crê nisso? Eu creio nisso. Quando você está a serviço de Deus, Deus defende você de qualquer cilada do diabo. Porque ele tem todo o poder. Agindo ele, quem vai impedir? Mas nós somos medrosos. Estamos vazios do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo nossos prazeres, esquecendo nossa função no corpo de Cristo. Então, igreja de Cristo, nós precisamos tomar uma atitude. Porque Jesus está voltando, irmãos. Cadê os frutos? O que eu tenho feito em prol do Evangelho? Quarta-feira, com a oração, eu vou lá. Senhor, muito obrigado. Amém. Volto para casa. Domingo de manhãzinho, eu ponho EBD. A hora vai para casa. À noite vem para o culto. Louva, aleluia. Glórias a Deus. A hora vai para casa. É isso o Evangelho, irmãos? Não é isso. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós não conhecemos Cristo. Não se assuste, não. Muitos de nós que estamos aqui ainda não conhecemos Cristo. Pastor, não fala essa besteira. Volto a repetir. Muitos de nós não conhecemos Cristo da Bíblia. Ainda somos religiosos. Nós temos a alma romana.
Alma romana. Volto a repetir. Muitos de nós temos alma romana. Estamos presos ainda nas nossas tradições. Estamos presos. Não conhecemos o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque se você teve um encontro real, você não pode permanecer a mesma pessoa. Você não pode. Você não permanece o mesmo homem e a mesma mulher. Se você conhecer o Cristo da Bíblia, e você busca com Ele, relacionamento com Ele, e está cheio do seu Espírito, você não vai permanecer o mesmo homem. Você vai mudar. Se não haver mudança, não conhece o Deus da Bíblia. E continua religioso. E por tudo se assusta. Até domingo eu brinquei aqui, né? Usa a expressão que você já conhece, quando nós usamos algumas expressões para nos defender diante do mal. Vamos encerrar. Mas lembre-se disso. A minha oração é, irmãos, que Deus me incomode para que eu pregue a verdade e viva a verdade. Eu não tenho medo de confrontar, porque eu ando com a verdade. Eu não tenho medo. Nunca terei medo de andar com a verdade, porque eu sei que alguém vai adiante de mim para me defender da seta do maligno. Mas pregue a verdade. O Evangelho que lhe salvou e vai usar você para levar outros a Cristo. Vamos orar. Pai, Tu sabes como está o meu coração, Senhor. Tu conhece os meus pensamentos. O que eu tenho pensado, Senhor, em fazer em prol do Teu reino. Mas não tenho feito nada, Pai. Eu só planejo. Eu só penso. E não tomo uma atitude. Senhor, eu sei que aqui muita gente é assim. Só pensa. E ora. E não faz. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos incomode de tal forma que nós possamos realmente abrir mão da nossa religiosidade. Abrir mão, Senhor. E parar de questionar o Senhor e fazer algo. Porque o Senhor que vai fazer, mas usando a minha vida, usando a Tua igreja, meu Pai. Senhor, incomoda esta igreja de tal forma para que ela saia da zona de conforto. Nós queremos ver, Pai, milagres acontecer no nosso meio, mas temos que buscar a comunhão com o Senhor, temos que ler a Tua palavra, temos que crer no Teu Evangelho, temos que jejuar, ó Deus, temos que ter um propósito, meu Pai. E nós estamos acomodados, esperando o tempo passar. Senhor, se assim continuarmos, Jesus não vai voltar, porque o Senhor ama aquele pecador miserável, aquele que está no pecado, aquele que vai ter seu corpo putreficado, vai apodrecer, o Senhor quer transformar ele numa nova criatura, dar ele um novo corpo, mas precisa ouvir o Teu Evangelho, que tem poder para fazer isso, Senhor. Ó Deus, quanto existe no nosso meio incredulidade, quebra, Senhor, em nome de Jesus, quebra, Pai, essa incredulidade, abre os meus olhos para que eu veja o sobrenatural acontecer. Abre, Pai, os olhos dessa igreja, meu Pai, que ela desperte do sono espiritual. Estamos dormindo, Senhor. Estamos brincando de ser crente. Ó, Senhor, que Teu Espírito Santo nos incomode essa semana, para que possamos fazer algo. Tomar uma atitude, Senhor, e dizer, Pai, me usa. Enche-me com o Teu poder e usa-me, para que eu possa libertar aquela vida que está presa por Satanás. Ó, Senhor, usa essa igreja, meu Pai, aqui no Parque Flamengo, e onde o Senhor nos mandar, para que possamos ver vidas salvas e transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Não permita, Pai, que nós venhamos a permanecer no comodismo. Não permita, Pai. Faz algo, Senhor, em nosso meio. Continua com a Tua mão estendida, que o Senhor está vivo.
realizando milagres para que possamos despertar, Senhor, e dizer: realmente o Senhor tem todo o poder, porque o Senhor fez na vida dele, na vida dela, Senhor. Ó Deus, aqui já foi pedido, Pai, porta de emprego, Senhor. E o Senhor ouviu essa oração, e nós sabemos que o Senhor vai responder, mas ele e ela tem que tomar uma atitude, tem que ir de encontro a esta porta que está aberta, Senhor. Leva ela até lá, Senhor, porque a porta está aberta. Leva, Senhor, e mostra para ele e para ela que foi o Senhor que abriu. E ali, Senhor, ele e ela sejam uma testemunha autêntica de Jesus Cristo, para que vejam na vida dele e na vida dela o teu evangelho, o teu poder, para salvar e transformar todo aquele que nele crê. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, Senhor. Mas nos desperta para isso, Senhor. Nos desperta, Espírito Santo, a começar por mim. Eu não quero, Senhor, permanecer no comodismo, tornando-me um crente frio, apenas lendo a palavra e não acreditando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Enche-me com o teu Espírito Santo, e a única forma é buscando, é lendo a palavra, é jejuando, é orando, é participando do teu trabalho, da tua obra. É assim, Senhor, que eu vou estar cheio do teu Espírito, não somente em casa, não somente orando pelos cantos, muitas vezes orando por orar, e nada acontece porque eu não estou crendo na tua palavra. Senhor, quebra, Senhor, toda a nossa incredulidade. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. São tantas enfermidades físicas no nosso meio, Senhor. E tu sabes o porquê. O Senhor quer fazer algo, mas eu não estou deixando o Senhor fazer. Ó, Senhor, me perdoa da minha incredulidade. Mas eu não quero continuar assim, Senhor. Eu quero mudança na minha vida. E mudança na vida do teu povo. Mas é o teu Espírito que vai fazer, a partir do instante que eu dê a oportunidade ao teu Espírito Santo. Muito obrigado pela tua palavra. Continua falando no nosso coração. Amanhã vamos estar aqui, se o Senhor permitir. E eu quero ver mudança na vida desta igreja, Pai. Para o louvor da tua glória. Não para a nossa glória, porque nós somos pó. Apenas pó, Senhor. E tu és Deus. Deus de poder. Recebe a nossa oração, Pai, e responde para o louvor da tua glória. Pois nós oramos te pedindo essa mudança, essa transformação, esse avivamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.